Olá, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da Semana da Costura de Moda Infantil. Hoje nós iremos continuar neste universo maravilhoso da costura. Nós vamos ter dicas incríveis e o melhor de tudo, todas elas na prática, para a gente aprender fazendo. Mas antes de começar, talvez tenha muita gente que ainda não me conheça. Meu nome é Paula Correia, eu sou artesã, professora e trabalho no mercado de moda infantil há mais de 6 anos. Com mais de 5.000 alunas no Brasil e no exterior, eu tenho provas vivas de que é possível viver de costura, começando de forma simples, e isso vocês viram na aula passada com uma aluna minha. Nessa semana, eu vou apresentar para vocês muito conteúdo gratuito para que vocês realmente consigam começar do zero com uma simples máquina de costura e transformar tecidos em pecinhas lindas e transformar essas pecinhas lindas em um negócio lucrativo e rentável. Eu sou a prova viva de que sim, é capaz da gente começar do zero e viver de costura. E é por isso que eu decidi ensinar outras pessoas, para que outras pessoas que também têm esse sonho de viver exclusivamente de costura possam realizá-lo. Mesmo que você não tenha muita experiência, você vai ser capaz de desenvolver as suas peças do zero, fazendo peças lindas e transformá-las sim na sua fonte de renda. Na aula passada, nós conhecemos sobre o mercado de moda infantil. E esse mercado é um mercado que está sempre em ascensão, é um mercado que sempre vende, independente da época, independente da data. Afinal de contas, bebês sempre nascem, crianças perdem roupas muito rápido, então é um mercado que está sempre se movimentando e isso faz com que seja ainda mais fácil que a gente empreenda nesse mercado. Se você não viu a primeira aula, volta lá e assiste para que você consiga realmente ter continuidade, para que você consiga entender. Afinal de contas, a ideia é que você consiga criar as suas peças, costurar do zero e fazer peças lindas. Então, se você não assistiu a nossa primeira aula, corre lá e assiste. Mas de qualquer forma, a gente vai dar uma recapitulada aqui sobre o que nós falamos. Eu falei com vocês, como eu disse, sobre o mercado de costura infantil. Eu falei sobre os moldes, a importância de conhecer os moldes, o corte correto para cada tipo de molde, para cada tipo de peça, como ler no molde qual corte fazer. E eu falei também sobre a minha técnica, sobre a técnica que eu ensino, o porquê que ela é tão fácil, porquê que você vai conseguir costurar mesmo partindo do zero. Lembrando que a minha técnica é uma técnica simples, com linguagem simples e que a gente não usa nenhum tipo de maquinário além de uma máquina de costura reta. Então, fica aí, gente, porque as dicas que eu estou dando para vocês são dicas preciosíssimas que eu aprendi ao longo desses meus 6 anos e que só as minhas mais de 5.000 alunas conhecem. E nessa aula eu vou ensinar para vocês dicas e técnicas que são as maiores dúvidas de todo mundo que começa nesse universo. A diferença de costura francesa e inglesa, onde utilizá-los, qual tecido para cada uma delas, quais materiais eu devo comprar para começar, composê de tecidos, lavar ou não os tecidos, isso deixa as artesãs e costureiras doidinhas. Quais peças que mais vendem, quais os tamanhos de peças que mais vendem. Enfim, nós temos aí muita coisa e isso é só um pouquinho, tá? Isso é só um pouquinho de tudo que vem na aula de hoje. Então, não percam nenhum detalhe. Mas antes da gente ir para nossa aula propriamente dita, eu quero que vocês vejam o depoimento dessa minha aluna. Bom dia, gente. Meu nome é Letícia Gondim, do Letícia Gondim Atelier. E eu vim aqui dizer para vocês o quanto eu sou apaixonada pelo mundo da costura, por esse mundo de roupinhas infantis. Mas o mais importante, o quanto a Paula foi essencial nesse meu processo de encontro, né? Porque sem ela eu não estaria aqui, né? Onde eu tô hoje, feliz como eu estou hoje, porque ela foi quem me ensinou tudo. Porque eu não sabia nada de costura, eu só sabia mal colocar a linha na agulha.
E com os vídeos dela, eu aprendi tudo que eu sei hoje, né? Graças aos vídeos da Paula, eu aprendi a fazer as minhas primeiras peças, que eu nem sei quantas já foram. Inclusive, tô até aqui com uma hoje, que eu fiz ontem à noite. E eu só tenho a agradecer a Paula por somar tanto na minha vida e por me ensinar tanto e ajudar tanta gente. E muito obrigada, Paula, que Deus te abençoe. Gente, vocês viram como é transformador o poder da costura? É maravilhoso, né? Mas então, eu sei que vocês estão doidas por isso. Vamos começar a nossa aula? Eu já tô com a minha mesa preparada aqui. E a gente vai falar a princípio sobre as diferenças da costura francesa e da costura inglesa. Como eu comentei com vocês já desde o início, a gente costura única e exclusivamente com uma máquina reta. E para que a gente tenha um acabamento impecável, a gente precisa dominar algumas técnicas de acabamento e quando e como utilizar essas técnicas. Não basta saber costurar e não saber onde aplicar isso, né? Eu vou pegar aqui os tecidos para que a gente entenda como fazer e quando fazer. A costura francesa, ela é uma costura indicada para tecidos leves e ela deixa um acabamento com uma bordinha. A gente vai aprender a fazer a costura francesa. Eu tô aqui com o tricoline, diferente da costura habitual que a gente posiciona direito com direito do tecido, na costura francesa a gente começa posicionando o avesso coladinho com o avesso. E nós vamos costurar com uma margem de meio centímetro. Para quem está começando aí e tem dúvida do que é uma margem, é esse pedacinho que sobra no tecido depois da costura. A gente precisa tomar cuidado quando a gente usa o calcador como margem de costura. Eu vou pegar aqui o meu calcador para mostrar para vocês. Muitas pessoas têm o hábito de posicionar o tecido rente com o finalzinho do calcador. Só que antes de fazer isso, a gente precisa medir a distância entre essa aberturinha e o final dele. Esse calcador, por exemplo, ele tem 1 centímetro de margem. Existem calcadores que têm meio centímetro de margem. Existem calcadores que têm 0,75. Então é necessário tomar cuidado, porque se eu costurar 1 centímetro e depois 1 centímetro ao invés do meio centímetro recomendado, eu vou ter a minha peça reduzida em pelo menos um tamanho, tá? Então costuramos com margem de meio centímetro, tomamos o cuidado de costurar com a margem correta, eu refilo. O refilar é o que? O refilar é reduzir essa margem de costura. Ó, eu reduzi pela metade a minha margem de costura. Eu abro o meu tecido e seja em qualquer lugar da peça, desde que eu esteja usando um tecido mais leve, eu posso utilizar a costura francesa. Eu assento a minha costura, eu vou colocando ela de forma que ela fique bem no finalzinho aqui mesmo. E eu passo. Vocês precisam se habituar a ter um ferro de passar sempre do lado. Eu costumo dizer sempre que o ferro é o melhor amigo da costureira. E aí a gente costura com margem de meio centímetro novamente. E vai ficar dessa forma. Isso aqui é uma costura francesa. Esse é o avesso. A gente fica com essa dobrinha de tecido.
E esse aqui é o direito do nosso tecido, que fica como qualquer costura. Lembrando que a costura francesa a gente não usa em tecidos mais pesados. E aí vocês vão me perguntar, mas Paula, e se eu for trabalhar com um tecido de inverno, como eu faço? Neste caso, a gente entra com a costura inglesa. Na costura inglesa, eu vou posicionar direito com direito e vou costurar com margem de 1 centímetro. Em alguns casos, na costura inglesa, vocês podem trabalhar com margem de 1,5 centímetro. A única coisa que vocês precisam tomar cuidado é de verificar se o teu molde permite aumentar a tua margem de costura, tá? O que eu vou fazer? Eu tenho duas margens de costura, uma de cada lado do tecido. Eu vou pegar um dos lados apenas e vou refilar. Lembrando que apenas em um dos lados, o outro lado continua com a margem de 1 centímetro. Refilei, eu vou abrir o meu tecido. Eu vou pegar essa margem de 1 centímetro e eu vou dobrar, trazendo até aqui na minha linha, na minha costura. E depois eu dobro novamente. Ele vai ficar dessa forma. E aí eu passo uma nova costura nessa bordinha. Ela vai ficar dessa forma no avesso e ela vai ficar dessa forma no direito. A costura inglesa, ela tem um diferencial de acabamento que vocês podem optar por fazer. Em vez de a gente posicionar direito com direito, eu posso posicionar a primeira costura avesso com avesso. E aí, no caso, eu vou ter o direito com essas duas costuras aparecendo. Então, se eu estiver fazendo uma peça em um tecido jeans ou um tecido mais claro, com uma linha que eu esteja propositalmente deixando aparecer, usando costuras duplas, fica um acabamento muito bonito. Se vocês prestarem atenção, o acabamento do jeans é exatamente este acabamento. A única coisa que vocês têm que entender é que, caso seja feito assim, eu vou ter uma dobra de tecido para fora aqui, ó. Essa dobrinha, ela vai ficar no direito do meu tecido, mas é só isso, tá? Então, aprendemos a fazer, nós já aprendemos a costurar, a cortar na aula anterior e agora nós aprendemos a costurar, fazer acabamentos limpos e lindos. Vamos partir para o próximo tema? Vamos continuar? Então agora a gente já sabe cortar, já sabe fazer acabamento e aí vem o famoso como combinar os meus tecidos, como montar um composê para ter uma peça linda que encha os olhos das mamães. O composê na peça, ele é de extrema importância. Ele pode tanto transformar um molde simples em uma peça linda, quanto ele pode destruir a tua peça. Mas calma, não tenha medo, que eu vou dar uma dica para vocês que não tem erro e que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Quando vocês forem comprar o tecido, na orelha do tecido, vem essas bolinhas
com essas cores. Cada tecido, cada estampa vai ter cores diferentes na bolinha, mas todos eles têm. O que são essas bolinhas? São as cores de base usadas na hora de tramar o tecido. Então, qualquer uma dessas cores combina com este tecido. Eu tenho aqui todos os tons. Vocês podem pegar um outro tecido, posicionar próximo às bolinhas e ver qual combina. Uma dica para quem está começando: se você for usar um tecido principal com estampa, seja ela floral, seja bichinho, seja coraçãozinho, não importa. Optem sempre, em caso de dúvida, se você ainda não se sente segura, por um poá, um micro poá para fazer composição. Aqui eu tenho um para mostrar para vocês, ó. É a minha cor 4 e é um micro poá. Tecidos lisos, xadrez pequenininho, listras estreitas, também combinam bem, tá? Mas em caso de dúvida, o micro poá não tem erro. E aí, gostaram da dica? Perderam medo? Então vamos partir para o próximo tópico. Um outro tema que assombra aí quem tá começando é: eu lavo ou eu não lavo os meus tecidos? Pois bem, vamos lá. Tecidos naturais, tecidos com fibra de algodão, o linho, as cambraias, o tricoline, lese de algodão, enfim, tecidos desse estilo, eles tendem a encolher depois de lavado. E isso vale também para os aviamentos, ponto palito, bordado inglês 100% algodão, eles tendem a encolher depois de lavados. Se você está trabalhando com um tricoline na peça, todo da mesma marca, todo, seja forro, seja tecido principal, e não está utilizando nenhum tipo de acabamento com aviamentos, o máximo que pode acontecer, a tua peça encolher um pouquinho, mas ela vai ficar toda normal. Se você está misturando tecidos, por exemplo, você colocou uma flanela e uma cambrainha, eles têm margem de encolhimento diferente. O linho, por exemplo, ele é um dos que mais encolhe. Você coloca uma cambraia e um linho, eles têm margem de encolhimento diferente. O que que vai acontecer? Uma parte da tua peça vai encolher um tanto, a outra parte da tua peça vai encolher um outro tanto. Então, o ideal é que esses tecidos sejam lavados. Como a gente efetua a lavagem desse tecido? Eu trouxe um cortezinho aqui bem pequenininho só para mostrar para vocês. Eu dobro o meu tecido, ou eu pego o meu tecido do jeito que veio da loja e eu coloco em um balde com água dobradinho. Esse tecido vai ficar lá por mais ou menos meia hora. Nada de amaciante, nada de cheirinho, é água, única e exclusivamente água. Tirei o meu tecido meia hora depois. Eu não vou torcer o meu tecido, eu vou deixar ele no tanque ali escorrendo um pouquinho, escorreu, eu vou abri-lo e eu vou pendurar no varal, sem torcer. Quando ele estiver quase seco, ele não pode estar totalmente seco, eu tiro do varal e eu passo ferro, tomando cuidado de não ficar com o ferro para todos os lados, para eu não tirar o fio do lugar. Uma dica para vocês terem certeza se o tecido de vocês vai encolher ou não vai encolher. Eu tenho aqui um quadrado de 15 centímetros. Eu molhei o meu quadrado. E aí uma dica também, se você já conhece o tecido e você quer só ter uma garantia, borrife bem o teu tecido, bem borrifadinho até ele ficar bem úmido, e passe o ferro. Só isso já vai ser o suficiente para dar uma pré-encolhida no teu tecido. Eu vou abrir. Ele tá bem molhadinho e eu vou passar até secar. Passei, eu vou esperar o meu tecido esfriar, claro, porque ele tá bem quente. E aí eu vou pegar a minha régua e eu vou medir para ver que tanto que esse meu tecido encolheu.
eu tinha um tecido com 15 centímetros, eu agora tenho um quadrado de 15 centímetros, eu agora tenho um quadrado de 14,75. Vamos ver se ele deu a mesma margem de encolhimento. Sim, eu tenho um quadrado de 14,75. Então, é uma margem de encolhimento pequena, mas que se eu for misturar tecidos, eu vou ter uma diferença relativamente grande na minha peça. Então, o ideal é que sim, que seja feita a lavagem dos tecidos ou que seja feito pré-encolhimento, borrifando água no tecido e passando o ferro bem quente. E aí, gostaram da dica? E os materiais? Quais materiais eu devo ter para começar? O medo de muita gente é ter que investir rios de dinheiro. E aí, como fazer? Calma, gente. Os materiais que a gente precisa para começar na costura são muito simples. A gente precisa, claro, de uma máquina de costura, e essa máquina não precisa de nada especial. Ela precisa apenas ter costura reta. Vocês podem utilizar aquela máquina velhinha que está encostada, vocês podem comprar uma máquina simples, não tem problema. O ideal é que seja uma máquina um pouquinho mais forte, e aí fica uma dica. Às vezes é muito melhor você comprar uma máquina usada, antiga, do que você comprar uma máquina moderna, mas de valor muito baixinho, que seja muito leve. Pegue a sua máquina. Máquinas que têm o interior em plástico costumam não aguentar muita costura. Então, pega a máquina, pergunta para o vendedor do que ela é feita por dentro. Lojas específicas para máquina são o melhor lugar para a gente comprar máquina de costura. Grandes magazines que vendem de absolutamente tudo também vão ter máquina de costura, mas eles não vão ter uma pessoa que entenda para poder te explicar. Então, optem por um local que seja específico de venda de máquina de costura, tá bom? A gente vai precisar também de tesoura. Uma boa tesoura para corte de tecido é indispensável, e aí fica a dica: tesoura que corta tecido, corta apenas tecido, tá? A tesoura de vocês vai durar muito mais, o corte dela vai ficar bom por muito mais tempo se vocês não cortarem nenhum outro tipo de material com a tesoura. Então, tenham também uma tesoura mais simples para poder cortar papéis e outras coisas que aparecerem aí para que vocês possam cortar, ok? Outro ponto importante: alfinetes. A gente precisa ter alfinetes. Eu, particularmente, gosto desses alfinetes que tem a cabeça chatinha, tá? Que não tem aquela bolotinha na ponta. Eu gosto desses da cabeça chatinha. Mas é um gosto particular. Eu acho mais simples na hora de costurar. Se ele pegar no calcador, ele vai passar da mesma forma. Se eu tiver que riscar alguma coisa, mesmo com o meu alfinete, eu consigo colocar a minha régua em cima e riscar. Então, eu particularmente prefiro. Vocês podem ter também essa pecinha, que é um passador de elástico. No caso, essa é uma peça baratinha, mas no caso de não ter, vocês podem estar usando isso aqui, no lugar disso aqui, um grampo de cabelo. Faz o mesmo efeito, gente. Cola bastão. E aí vocês vão entender ao longo da nossa aula, ao longo do nosso curso, uma cola bastão escolar. Paula Correia, você vai colar as roupas? Sim, nós vamos colar as roupas. Tem que ser a cola bastão, não pode ser a cola líquida, e essa cola é a cola escolar mesmo, tá bom? Giz, lápis, tudo que a gente consegue riscar o tecido. Lembrando que tem que ser específico para tecido. A gente tem giz de alfaiate, a gente tem lápis de alfaiate. Vocês podem, em tecidos escuros, usar sobras de sabonete quando ele fica bem fininho. Deixa secar, ele é excelente para riscar tecidos escuros. E nós temos a caneta fantasma. A caneta fantasma, ela é um item um pouquinho mais caro, mas ela tem a vantagem de que você consegue riscar qualquer coisa em qualquer lugar e depois o ferro vai apagar.
Lembrando que canetas fantasma, ela tem o refil, e o refil é muito mais barato. Então, se você não quiser comprar a caneta, compre só o refil, dá para usar do mesmo jeito. Eu mesma acabo usando os meus refis só assim, acabo nem colocando aqui na canetinha mesmo. Ferro de passar roupa. O melhor amigo de uma costureira é o ferro de passar roupa. Se ele vai ser a vapor, se ele vai ser um ferro seco, se ele vai ser um ferro grande, um ferro pequeno, não tem problema. O importante é ter um bom ferro que atenda às suas necessidades e aprender a lidar com o seu ferro para que ele não queime o teu tecido, tá bom? Tábua de passar, claro, a gente vai precisar de um local para passar. E aí alguns itens podem auxiliar, mas não são necessários de imediato, tá? Régua de patchwork, ela facilita os cortes, principalmente cortes de peças retas. Cortador circular, base de corte. Um item que eu amo de paixão, mas que se a princípio vocês não tiverem também não tem problema, é a tesoura de picotar. Quando vocês forem comprar a tesoura de picotar, vocês precisam prestar atenção se ela tem esses dentinhos triangulares. Existem algumas tesouras de picotar que tem curvinhas. Aquela tesoura chama-se tesoura de escalope, não é aquela tesoura, tá? É essa que tem os dentinhos. Tem tudo isso? Então pronto, já temos todo o material necessário para começar aí a fazer as nossas lindezas. Bom, olha só quanta coisa a gente já aprendeu. Já sabemos ler o molde, cortar os tecidos, já sabemos ver se o nosso tecido encolhe ou não, já sabemos quais ferramentas e materiais a gente precisa comprar. Mas aí vem aquela pergunta, e agora? Eu vou costurar que tamanho de peça? Quais tamanhos que eu vou fazer, que eu vou vender? Em se tratando de costura artesanal, dessa costura que a gente faz, que é mais delicadinho, um acabamento diferenciado, a gente tem que tomar o cuidado de lembrar que as nossas roupas são diferenciadas. Ninguém vai encontrar um trabalho como o nosso em uma grande loja, em um grande magazine, na lojinha da esquina, na loja da dona fulana. Não existe. As nossas peças são exclusivas, a gente trabalha com um material exclusivo. O grande poder de venda dessas peças, existem público para todos os tamanhos, isso é óbvio, mas o grande poder de venda dessas peças está focado no público menor, nos bebês recém-nascidos, 6 meses, até os 2 anos de idade. Então, o meu conselho é, façam as peças sempre em tamanhos de 0 a 2 anos, porque é um público em que a mamãe ainda tem o poder de decisão sobre a roupinha do bebê, daí a pouco o bebê começa a falar, ele escolhe isso, ele escolhe aquilo, a mamãe já começa a procurar roupas menos detalhadas, porque a criança está aprendendo a andar, está estragando roupa. Então, o poder de compra, de venda, a partir dos 2 anos, ele diminui, ele fica mais restrito a peças para festa, peças temáticas, peças para fotografia. Nesse público menor, 0 meses, 3 meses, 6 meses, as mamães ainda fazem muita foto, acompanhamento mensal, então o melhor público que a gente tem para trabalhar são as peças de 0 a 2 anos. Outro ponto importante, o temido molde. O adorado molde, toda artesã fica louca por um molde, toda costureira fica louca por um molde. Mas aí vocês me perguntam, eu preciso entender de modelagem? A gente precisa entender que a peça nada mais é do que um molde, do que uma modelagem. Uma modelagem bem feita, ela pode trazer uma peça bem feita, assim como uma modelagem mal feita pode fazer você perder muito tecido. E ninguém quer perder tecido, né? Então, não é importante que vocês saibam modelar do zero. Isso é um bônus? Sim, mas não é importante que vocês saibam modelar do zero. Mas é importante que vocês tenham noção, principalmente de remodelagem, de pegar o molde, saber enxergar esse molde, visualizar o que eu posso fazer com o meu molde a partir daquilo. Vocês têm que pensar que os moldes, eles podem ser adequados, adaptados
cortados, transformados. Então, ter uma pequena noção a respeito disso vai te trazer uma autonomia com relação ao teu trabalho. Imagina a situação, quinta-feira, 6 horas da tarde, você tem uma encomenda para entregar na sexta ao meio-dia. E aí você se dá conta que não tem aquele molde específico, mas você tem um molde parecido. Então, se você tem uma noção de remodelagem, você vai sentar e você vai transformar aquele molde parecido naquele molde que você precisa. Então, saber modelar do zero não é necessário. Ter uma noção de como transformar um molde outro, onde acrescentar margem, onde tirar margem, naquele molde que você está alterando, isso sim é muito bacana que aconteça. Peça piloto. Eu tenho certeza que vocês que estão começando neste mundinho já ouviram esse termo, peça piloto. O que é uma peça piloto? Qual a importância de uma peça piloto? Preciso fazer a peça piloto sempre? Não. Posso vender a minha peça piloto? Vou responder tudo isso para vocês. A peça piloto, ela nada mais é do que uma peça teste. Vocês vão pegar o molde de vocês vão construir uma peça do zero e vocês vão finalizar. Para que serve essa peça piloto? Primeiro, para que você consiga fazer um cálculo correto de gasto de material, gasto de tempo de confecção e que para você consiga realmente testar o teu molde, ver se tá tudo encaixando bonitinho, se tá tudo encaixando certinho, se as tuas costuras estão ideais. É para isso que serve uma peça piloto, para que você consiga precificar da forma correta, porque você tendo a real noção de quanto você gasta de tecido, de quanto você gasta de tempo, você vai conseguir precificar a tua peça corretamente. Outra função da tua peça piloto é fotografar, é você ter uma amostra do teu trabalho para que a tua cliente veja, é que ela veja o teu trabalho real, aquilo que foi confeccionado por você. Vender ou não vender a peça piloto? Sim, vocês podem vender. A única coisa que eu recomendo é: a tua peça piloto ficou perfeita, impecável, tá tudo batendo, acabamento bonitinho, tudo certinho? Então sim, você pode vender a preço normal, ideal. A tua peça piloto tá, digamos assim, com uns defeitinhos, separe essas peças piloto em uma determinada época do ano, você pode criar um bazar de peças e você precisa sempre avisar o teu cliente que são peças com um valor um pouco mais reduzido e aí você pode colocar apenas o gasto de material, enfim, crie um preço diferenciado e aí você precisa sim avisar o teu cliente que aquela peça possui pequenas avarias, tá? Então você pode vender, só venda com o preço adequado se a tua peça estiver impecável, caso contrário, faz um bazarzinho com as peças piloto, 1 vez por ano, 2 vezes por ano, enfim, o que for melhor aí para você, tá bom? Então, agora vamos aplicar todas essas técnicas colocando a mão na massa. A gente vai fazer essa fofura em forma de vestido, mas antes eu vou passar para vocês a lista de materiais. A nossa peça é feita meio que exclusivamente com tecido. A gente precisa de tecido, tricoline, pode ser um linho, pode ser um piquê, aí vai do que vocês querem, do efeito que vocês querem na peça. Optem, se vocês forem pegar tricoline, optem por um tricoline um pouquinho mais encorpado. Existe o tricoline digital, que ele é um pouquinho mais molinho, ele já não vai dar um caimento tão bacana na peça. Então nós vamos precisar tricoline, nós vamos cortar viés de tricoline e a gente pode até usar um viés industrial, desde que este viés industrial seja um viés de cetim, tá? Não usem em roupas viés industrial de algodão, ele não dá um efeito bacana, ele é muito duro, ele é tratado para ser durinho, então ele fica muito bacana em costura criativa. Para roupa eu não indico de forma alguma. Tesoura, alfinete, cola bastão,
a máquina de costura, linha e botões. Os botões vocês podem usar aquele que for facilitar a vida de vocês. Botão de pressão, botão de casinha, não importa. O botão que for melhor para vocês é o botão que a gente vai usar no vestido. Então vamos para a parte mais gostosa da aula. Primeiro eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o vestido e o porquê da escolha deste modelinho. Deixa eu trazer ele para cá. Esse vestido ele é bem diferente daqueles vestidos tradicionais que a gente vê, não só pelo modelo, mas pela construção da peça. E isso foi o ponto que mais me chamou a atenção para trazer justamente esse modelo. No geral, nós temos aquela questão: fecha ombro, lateral, franze a saia, une saia com pala. É um processo meio tradicional, meio básico de vestido infantil, é meio que receita de bolo, é aquilo. Neste caso específico, nós trouxemos um vestido fácil, mas que tem uma confecção diferenciada, e isso vai fazer com que vocês abram a mente para outras peças também, para que vocês entendam outras peças. É importante que a gente entenda que uma peça de roupa, ela é como um quebra-cabeça. O que a gente precisa definir é a ordem de colocar as peças nesse quebra-cabeça, tá? Nós vamos começar pela junção da lateral do vestido, mas antes eu vou apresentar as partes para que vocês entendam ele melhor, tá? Vocês vão cortar cada uma das partes do jeitinho que tá no molde, ele já possui margem de costura. Nós temos na parte da frente, nós temos a lateral, ela é cortada 2 vezes, cortada espelhada no caso, corta uma vez, mas fica 2 peças. Parte da lateral das costas, a mesma coisa, a gente corta espelhado. Então eu corto uma vez, mas eu tenho 2 peças. Manga, vocês vão falar assim: nossa, Paula, essa manga é enorme. Sim, quanto maior eu tenho o molde da minha manga, mais franzidinha e fofinha eu tenho ela. Então é realmente assim, essa manga grandona. Corta uma vez para ter 2 peças, corte espelhado. A saia, que nada mais é do que 2 retângulos. A frente do nosso vestido, ela é cortada na dobra do tecido. Lembrando que todos esses cortes vocês já sabem fazer. Eu ensinei lá na aula 1. Se não assistiu, corre lá, hein, gente, por favor. Corto na dobra do tecido, depois de aberto, eu tenho a peça dessa forma. Parte central das costas, corte espelhado, corto uma vez, tenho 2 peças. E aí nós temos os viés. Eu tenho viés mais largo para o punho da minha manguinha e eu tenho viés mais estreito para acabamentos de gola e para a gente fazer o nosso detalhe na frente do nosso vestido. Então vamos começar com o detalhe do nosso vestido. Eu vou pegar aqui o meu viés. Tábua de passar em ferro a postos, a gente pega o viés, eu vou dobrar o meu viés de forma que eu fique com o direito dele virado para cima, virado para fora. E eu vou passar todo este viés. Vocês precisam tomar o cuidado de não esticar o viés enquanto passa, só vai dobrando, posicionando, sem esticar. E faz isso em todo o viés. Vamos efetuar o mesmo processo no viés que a gente vai usar do outro lado do vestido. Sempre posicionando com calma, sem esticar o viés. Temos os nossos viés passados, ambos os viés. Eu vou alfinetar aqui na minha parte da frente.
e vou fazer uma pré-costura só para deixar reservadinho para depois facilitar o próximo processo. Mas a gente precisa alfinetar antes de costurar. Vocês vão posicionar nessa parte curvadinha. E aqui vem aquilo que eu falei, viés a gente trabalha sem esticá-lo, sem puxá-lo. Eu alfineto meu viés, posiciono ele e alfineto novamente. Se aparentar que vai fazer uma curvinha, não tem problema. Se for uma curvinha pequenininha, a hora que a gente for costurar, isso aqui assenta. O que eu não posso é puxar o viés por conta dessa curvinha, porque depois, a hora que eu for desvirar tudo isso, que eu for terminar a peça, fechar a peça, eu vou ter um viés que vai estar esticado e a minha peça vai ficar franzida. Seguimos alfinetando. Nessa parte curvadinha, eu vou alfinetar mais próximo um alfinete do outro, para que eu tenha depois mais facilidade para costurar. E onde é mais reto, eu posso dar um espaço maior. Lembrando que se eu trabalho com o alfinete nesse sentido, eu não preciso estar tirando o meu alfinete na hora de costurar. A máquina consegue pular o ponto, pular pelo alfinete. Fiz um lado. Vou eliminar aqui o meu excesso de viés na pontinha, caso tenha ficado. E vou fazer o mesmo processo do outro lado. Corto o meu excesso. E eu vou passar uma costurinha tanto deste lado quanto deste lado. Essa costura não precisa ter uma margem de costura muito larga, meio centímetro, um pouquinho de menos centímetro, é só para que depois a gente não precise trabalhar com esse tanto de alfinete na nossa peça. Então, venho aqui e vamos costurar. Costura feita de um lado, cortar aqui a minha linha, vou tirar os meus alfinetes e vamos repetir o mesmo processo do outro lado. Terminamos a costura, eliminamos as linhas sempre, não deixem fiapos de linha na peça de vocês, isso desvaloriza a peça. Eu vou alinhar o meu viés aqui em cima, dos dois lados. E o nosso bom e velho ferro de passar vai trabalhar. Passo ferro para assentar bonitinho dos dois ladinhos. Vou reservar a minha parte da frente e a gente vai para a lateral da nossa peça. Tenho aqui lateral da frente e lateral das costas. Uma dica bacana, vocês estão vendo que são peças muito parecidas, marquem o que é frente e marquem o que é costas, pelo menos num primeiro momento, para que vocês não corram o risco de costurar costas com costas e frente com frente, tá? Então, vou tirar aqui meu alfinete. Vou posicionar lateral da frente com lateral das costas, direito com direito. Eu vou costurar essa lateralzinha com margem de 1 centímetro, tanto de um lado quanto do outro lado.
costuramos. Vou separar aqui as duas partes. Eu vou abrir a minha margem de costura só para facilitar, para já ir alinhando, para já ir dando um aspecto bem bonito na minha peça. E nós vamos refilar a margem de costura apenas de um lado. Aqui o que a gente precisa tomar cuidado. Se eu refilei a margem de costura da frente de um lado, do outro lado eu preciso refilar também a margem de costura da frente. O que eu faço para ter certeza? Dobro aqui. A parte que for menor é a parte que é da frente. Então, eu refilei deste lado, certo? Dobrei. É a parte menor. Então, dobrei aqui. Este é a parte menor. Abro, refilo a parte menor, que é correspondente à parte da frente. Eu vou pegar a minha margem que sobrou, que é a margem maior, e vou dobrar, trazendo até aqui essa minha costura de lateral. Vamos passar o ferro para assentar essa costura, essa dobra. E aí eu dobro novamente, cobrindo aquela margem anterior. Ou seja, a gente vai trabalhar essa lateral com uma costura inglesa. Reservo uma parte e vou efetuar o mesmo processo na outra parte. Vou eliminar aqui a linha, dobro uma vez, passo o ferro, dobro uma segunda vez e passo o ferro. Feito isso, nós vamos costurar nessa bordinha para fechar então essa margem de costura. Já temos as nossas laterais aqui fechadas. Tiramos as sobras de linha. Elas vão ficar dessa forma. Ficou assim, fechei a lateral. Eu reservo isso aqui e a gente vai para a sainha do nosso vestido. Eu tenho aqui a saia do meu vestido, como eu disse, são 2 retângulos. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou franzir a parte de cima do meu vestido. Como eu faço esse franzido de uma forma simples, sem precisar de calcador específico, sem precisar estar puxando fio, puxando linha? Na máquina de vocês, vocês vão regular o tensor da máquina, vão colocar no ponto 9, que é o ponto maior. E aí é importante que vocês conheçam a máquina de vocês, por isso a gente volta lá naquele ponto que eu falei de comprar a máquina em uma loja especializada, para que a pessoa que te venda consiga te explicar todas essas funções. Vocês vão colocar o tensor, que geralmente é alguma coisa que vem em cima da máquina, geralmente ele está em cima da máquina. Coloca o tensor no 9 e vocês vão colocar o ponto da máquina no tamanho maior, que é o ponto 5. Outra coisa importante de se ver, se a sua máquina for eletrônica e ela tiver controlador de velocidade, vocês vão colocar na velocidade mais rápida,
vão posicionar a agulha no centro. Às vezes a gente costura com a agulha mais para a direita, com a agulha mais para a esquerda, ela precisa estar centralizada. Deixo um pedaço de linha grande no início da costura e aí vou costurar. E aí não tem segredo, é só pisar no acelerador da máquina e o milagrinho acontece. Selecionei a minha e vamos costurar. Costurei, eu puxo a minha saia e deixo também um pedaço de linha grande no final. Porque, dependendo do tecido que eu estiver trabalhando, a minha máquina vai franzir mais ou menos. E dependendo também aí da velocidade da sua máquina. Então eu preciso deixar esse pedaço de linha para que eu consiga ou aumentar ou reduzir o meu franzido, caso seja necessário. Vou deixar esse de lado e vamos franzir o outro. Fiz o meu franzido, eu pego a minha linha de cima, seguro e vou puxando para dentro ou para fora conforme eu preciso regular. Se eu preciso reduzir, deixar mais franzido ou deixar menos franzido. Vou pegar aqui a minha lateral, vou posicionar esse meu tecido e vou olhar se ele tá no tamanho ideal, aqui ó. Bate certinho lateral com lateral. Então, esse aqui tá no tamanho ideal. Se tá no tamanho ideal, posiciono direito com direito. Vou alfinetar primeiro aqui na pontinha. Mesma coisa do outro lado. Alfineto primeiro na pontinha. Vou alfinetar aqui no centro. Vou deixar de ladinho e vamos efetuar a mesma coisa no outro lado. Pego a minha parte de cima, pego a minha saia franzida, vou regular o meu franzido dos dois lados. Até ficar no tamanho certinho. Ficou do tamanho certinho, direito com direito, alfineto de um lado, do outro lado, e no centro. E aí, nós vamos costurar isso aqui com margem de 1 centímetro. Volta o ponto da máquina para o tamanho certo, senão ele vai franzir de novo o teu tecido. Terminamos a nossa costura. Vamos tirar as linhas, tirar os nossos alfinetes. E aí, a gente vai repetir o mesmo processo que fizemos antes. Eu abro, deixando o avesso virado para o meu lado, e eu vou abrir essa margem de costura. Uma vez aberta a minha margem de costura, eu venho com o ferro e passo para que a minha costura fique bem certinha e que para que facilite o meu processo depois. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque o franzido, ele acaba tendo um pouquinho mais de
acúmulo de tecido. Ó. E aí a gente vai refilar a parte que tem o franzido. Na outra parte nós deixamos retinho do jeito que estava. Vamos refilar aqui a parte do franzido. Tomando cuidado de não cortar a parte da nossa saia embaixo. Abro mais uma vez, vou dobrar a minha margem de costura até a costura. E depois eu dobro novamente e costuro aqui na bordinha. Então, vamos lá para a máquina. Terminei a minha costura, fechei a minha costura. Nós vamos repetir o mesmo processo agora na nossa outra parte. Segunda parte, a gente vai fazer a mesma coisa. Passo abrindo a minha margem. Eu vou refilar a minha margem apenas nessa parte franzida, tomando sempre o cuidado para não cortar do outro lado. A gente só quer refilar a margem do franzido. Repito o mesmo processo, dobro a minha margem de costura trazendo até a primeira costura e dobro mais uma vez cobrindo. E aí eu passo uma costura nessa bordinha. E nós teremos, deixa eu tirar a tábua daqui para mostrar melhor para vocês, as nossas duas laterais devidamente prontas. E ficou assim as laterais do nosso vestidinho. Uma parte, a outra parte, nosso vestido fofurento. Então, encerramos por aqui a nossa segunda aula, mas olha, ainda tem muita coisa. Esse conteúdo foi todo pensado com muito carinho, afinal de contas, tem muita gente aí que já me segue nas redes sociais, já haviam muitos pedidos, então foi tudo pensado com carinho, pensado para que realmente pudesse dar independência para vocês, para que vocês realmente conseguissem transformar tecidos em sonhos, como eu costumo dizer. Mas eu já adianto para vocês que nós teremos uma grande oportunidade, mas só para quem quer realmente se aprofundar nesse universo da costura. Eu não sei ainda quantas vagas nós teremos, como serão essas vagas, ou quanto tempo isso vai ficar disponível, mas eu já posso dizer de antemão para vocês que é uma oportunidade incrível. Então, não esqueçam de acompanhar a próxima aula, não percam de forma alguma a próxima aula, que eu vou explicar tudinho para vocês, tintim por tintim. De qualquer forma, todo esse conteúdo que eu tô passando para vocês já é o suficiente para vocês começarem a transformar esse hobby da costura, esse amor pela costura, em uma fonte de renda. Então eu aconselho, não percam de forma alguma, em hipótese nenhuma, a nossa próxima aula. Por enquanto, deixe os comentários de vocês, deixem as dúvidas, falem o que acharam, eu vou responder todo mundo. Gente, é possível viver da costura e deem uma olhadinha na história dessa minha aluna.
Oi, amores, tudo jóia? Me chamo Jaqueline, sou do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, Rio Pequeno. Eu conheço a Paula desde o dia 10 de setembro de 2020, no meio da pandemia, né? E aí eu era iniciante, estava sofrendo de depressão, fazendo tratamento e tentei um suicídio. E aí Paula entrou na minha vida, me explicando, me orientando que eu sou capaz de trabalhar e de tudo mais, não fazia nada. E aí hoje eu consigo já costurar, eu já tenho a minha reta, eu já tenho a minha overlock e eu tenho hoje agora a minha queridinha bordadeira. E eu vou aprendendo cada dia mais com a Paula. E assim, ela me incentiva muito, 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 muito. E a costura dela é impecável, ela ensina totalmente, um molde maravilhoso, eu impresso tudo, não tem erro e nem dica. E aí, pra melhorar, quando eu estou muito ruim, que assim que eu conhecia, olha o que eu recebi dela. Não é emocionante? Geralmente eu mando áudio, justamente para as meninas saberem que sou realmente eu. E assim, quando são mensagens como a sua, eu gosto de responder eu mesma, eu pessoalmente. A minha ajudante, ela acaba ficando na coisa mais técnica, na coisa mais prática, mas eu acho que esse atendimento de carinho, de atenção, vocês merecem que seja feito por mim. É isso aí, porque ela é uma mulher que ela pensa no outro, ela pensa na gente, sabe? Ela se dedica realmente a vida dela para ensinar a gente, mulheres que não entendemos nada. E graças a ela e a Deus, eu hoje estou podendo caminhar no mundo de costura e tô indo conhecendo o meu nicho, indo pro nicho do kit bebê também e amando bordar. As suas aulas é impecável. Muito obrigada, Paula. Vocês viram só como é possível? Pois então, o objetivo de tudo isso é que vocês se sintam 100% seguras, 100% preparadas para ingressar nesse ramo incrível e que vai trazer muita renda para vocês. Um beijo grande e até a próxima aula!